acabou por tornar-se o único grande general. Todos eles eram generais e disputavam o poder entre si, mas Otávio se tornou vencedor, né? Logo reconhecido pelo Senado como o principal, sendo chamado por isso de príncipe. Veja só a contradição, né? Como assim se chamar de príncipe alguém num regime republicano? Então a gente já percebe que tem algo que não bate. Recebeu assim o título de Augusto, o Venerável. Esse regime passou a ser conhecido por isso como Principado ou Império, pois o governante era o príncipe, um general vitorioso do exército. Veja isso. O fim do segundo triunvirato e a ascensão de Otávio marca o fim da República e o início do Império Romano. Contudo, quando Otávio assumiu o poder, ele se dizia, enquanto um governante, queria preservar a República. Mas isso é uma contradição, é um paradoxo, porque inclusive ele era chamado de Otávio Augusto. E Augusto, naquele momento, nessa civilização em específico, tinha esse significado de o venerável. Isso nunca tinha acontecido na história romana. Nenhuma outra pessoa, por mais importância que tivesse alcançado, tinha recebido este nome. Então nós temos ali o início de uma trajetória bastante longa de Otávio Augusto no poder romano. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos Os Feitos do Divino Augusto. Esse é o título de um livro escrito pelo próprio Otávio. Note o quanto ele gosta dele mesmo, né? Os Feitos do Divino Augusto. Augusto já é o venerável, mas você põe divino ainda. Então você cria toda uma aura em torno dele. Ele que escreve esse livro. Ele ressalta os feitos dele em suas obras, ao mesmo tempo em que ele vai ser um incentivador das artes, mas não qualquer tipo de artes, e sim uma arte que se voltasse para ele também e para suas grandes obras, né? Tenta se mostrar como um restaurador da República. O que significa isso? Essa República estava em xeque, no sentido de que esse crescimento do exército, o crescimento das conquistas e o crescimento da disputa entre os generais tinha criado um clima de instabilidade. Essa república, então, estava instável por conta dessa situação de disputa entre generais. Otávio Augusto, ao vencer os outros, queria se mostrar enquanto aquele que apaziguaria a República Romana. Mas ele ganha dos seus adversários e já recebe esse nome de Augusto e já começa a ter um poder que não encaixava num governo republicano, que só seria possível de ser isso de Augusto em outra forma de governo. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter, então, a transição da República para o Império, o que é marcado por intensas disputas políticas e pela capacidade estratégica de Augusto. E daí nós vamos ter o governo dele por mais de 40 anos. Otávio Augusto fica no poder por 41 anos. Pense comigo, alguém ficar no poder por 4 décadas é muito tempo. Alguém ficar no poder por 4 décadas, num período em que a expectativa de vida era tão mais baixa do que é hoje em dia, é absurdamente muito tempo. Então, Otávio Augusto, assim que assume o poder, de fato vai arrumar estratégias para apaziguar a situação, porque isso, inclusive, era necessário para que ele se mantivesse no poder. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, nós temos o estabelecimento de uma rara paz interna nos assuntos políticos romanos. Tanto é que esse período é chamado de Pax Romana. Qual é a definição clássica da Pax Romana? É quando se protege as fronteiras para evitar esses ataques de outros povos. Ao mesmo tempo, ele fez esse incentivo às artes, sendo que esse período é inclusive chamado de século de Augusto. Perceba que o nome dele, a presença dele, se faz presente, se faz marcante em tudo. Então, nas artes que são produzidas, no nome que é dado ao período, no livro que ele mesmo criou, então os feitos do Divino Augusto. E ele vai, inclusive, patrocinar produções de arte. Nós temos aqui poetas como Horácio, Virgílio, que vão ter suas obras incentivadas e financiadas pelo governo romano, em específico por Otávio Augusto. Então ele cria uma situação que possibilita a sua permanência no governo. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui,
Interpretações do século XX sobre a economia romana. Ok, um governo de mais de 40 anos, tem esse apaziguamento, mas como que essa economia romana foi pensada no século XX? Não pensada na antiguidade, sim no século XX. Aqui nós temos esse autor, o Mikhail, que vai ser chamado de modernista. Ele, nessa obra, que é a sua mais conhecida, História Social e Econômica do Império Romano, defende que a economia romana era alicerçada em conceitos modernos, acumulação de capitais, lutas de classe, revolução. Perceba que ele vai ler a economia romana da antiguidade total com olhos de século XX, com olhos de capitalismo. Ele vai inclusive dizer que lá na Roma Antiga tinha se formado com essa expansão toda o que ele chamou de burguesia urbana. Outro jeito de se ler essa economia romana foi feita pelo Finlay, também no século XX, ele com essa obra principal denominada A Economia Antiga. Para ele, o mundo antigo se distanciaria do moderno em todos os aspectos, ao contrário do que defendia os modernistas, como a gente acabou de ver. A economia antiga, na sua leitura, especialmente a romana, era agrícola e local. A corrente que o Finlay faz parte, esse é o principal expoente, é chamada de primitivista. Então perceba que é antagônico mesmo, né? De um lado nós temos os modernistas defendendo que seria uma economia capitalista na Roma Antiga, e do outro lado temos esses que se chamam de primitivistas, que vão defender que a economia romana não tinha nada de industrial, como diziam os modernistas, era sim agrícola. O que é mais importante que você note aqui, nós estamos falando de pessoas que se voltaram para a Roma Antiga para pensar em específico sobre a economia do Império Romano a partir do seu presente, que era o século XX, que é um período de consolidação e crise ao mesmo tempo do capitalismo. Fechamos esse bloco. Como ressaltei várias vezes, em diversos momentos, na história nós fazemos recortes. Houve uma série de imperadores na história romana. Eu escolhi 3 para a gente falar um pouco mais, devido a ações que eles tiveram no decorrer do período em que foram governantes na Roma Antiga. Vamos para a tela, por favor. Começando aqui, para a gente ter uma dimensão do que era Roma nesse período de fim do século II, início do século III. Note nesse mapa que nós temos o Império Romano ali como dominando a Europa praticamente inteira. Ali o norte da África, nós temos também a porção oriental, tudo sob domínio romano. Não é à toa que o mar Mediterrâneo foi chamado por eles mesmos de Mar Nosso, né? O Mare Nostrum. Então veja, é um império de fato muito imenso. Ao mesmo tempo que é bastante grande, você tem isso traz uma série de benefícios, como, por exemplo, o pagamento de impostos, as riquezas que eram extraídas desse imenso território. Você também tem demandas, dentre elas, os recursos necessários para se proteger essas fronteiras. E junto com isso, você tem a necessidade de pessoas compondo esse exército, e essas pessoas vão cada vez ganhando mais prestígio. Não seria inédito se ter disputa entre pessoas que compunham o exército romano. Pense nos próprios triunviratos, tanto o primeiro quanto o segundo. Nada mais era do que generais disputando o poder entre si. Aqui nós temos um império imenso, 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 ótimo porque é recurso, ótimo porque é pagamento de imposto, mas uma vez que dominou essa terra, você precisa proteger essa terra para que ela não seja dominada por outra pessoa. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter, então, o século III ali, né, como o período chamado de anarquia militar, entre aspas. O que significa isso? Trata-se do período mais triste da história romana, difícil de acompanhar em seus detalhes. 2 fatores caracterizam esse período. As invasões bárbaras, mas aí a gente tem que pensar no sentido também que é uma visão que parte dos romanos, né? Porque todo aquele que não era romano era chamado de bárbaro. Então já se tem uma visão muito centrada em si, quando se cria esse termo e quando se entende o outro como um ser inferior. Além disso, nós temos os romanos conquistando territórios, subjugando outros povos. Então,
é claro, é evidente que esses outros povos também tentariam se sobrepor aos romanos. Então, nós sempre temos que pensar não de um único modo, não no sentido unilateral, e sim de acordo com a complexidade desse contexto. Vamos para a tela, por favor. O segundo seria as perturbações militares contínuas e as inúmeras usurpações que multiplicam os imperadores fantoches. Pelo nome, já dá para a gente entender que é um imperador que tem o nome de imperador, mas que não manda em nada, né? Nós temos, então, um período de crise, que é esse imenso território, mas que está difícil de ser controlado, ao mesmo tempo que vão surgindo pessoas que disputam o poder e que tiram pessoas do poder e colocam outra no poder, então precisava se ter medidas para tentar amenizar a situação. Vamos para a tela, por favor. A primeira pessoa que vai fazer medidas mais concretas assim é o Diocleciano. Perceba ali o início e fim de governo dele, 284 a 305, já depois de Cristo, né? Então, passagem do século III ali para o século IV. Ele que vai dividir o império entre Ocidente e Oriente, sendo que ele era o imperador do lado oriental, do lado ocidental, e do oriental era o Maximiano. Se não bastasse isso, depois ele subdividiu cada uma das partes. Então, nós temos, né, Ocidente e Oriente. Havia um imperador em cada uma das partes e havia também um César em cada uma das partes. Por isso o nome de tetrarquia, porque nós temos 4 pessoas governando ali. E o Diocleciano, que é muito estudado no sentido de que ele foi o imperador romano que perseguiu os cristãos. Perceba que nós temos aqui a presença já de pessoas que professavam essa fé. E de pessoas que professavam uma fé que não era aceita no Império Romano neste momento e que por isso era perseguida por esse imperador. Vamos para a tela, por favor. Na sequência, nós temos Constantino, ali com a imagem do arco de Constantino. Ele que governa no começo do século IV. Ele que se converte ao cristianismo. A história de que ele teve um sonho e mandou bordar a cruz ali na roupa dos seus soldados, né? E que no ano de 313 promulgou o Edito de Milão, ou Édito de Milão, tanto faz. Em que consistiu isso? É o que permitiu o cristianismo no Império Romano. Perceba, Diocleciano perseguiu os cristãos. Constantino permitiu o cristianismo. Agora preste atenção nesse fragmento. Alterou consideravelmente os rumos de Roma. O novo Império Cristão teve características muito distintas daquelas dos tempos de Augusto. E a religião, perseguida por 3 séculos, passaria em poucos anos a ser perseguidora. Perceba a virada de chave. Os cristãos que outrora tinham sido perseguidos, como aqueles que professavam uma fé não permitida no Império Romano, em pouco tempo se transformaram naqueles que perseguiram outras pessoas. Vamos para a tela, por favor. E por fim nós temos Teodósio, já do final do século IV, que vai oficializar o cristianismo. Note isso, o cristianismo na história do Império Romano, primeiro é religião perseguida, depois é religião permitida e por último é religião oficial. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, o paganismo então se torna ilegal, uma vez que o cristianismo é a religião oficial, todas as outras são proibidas, né? E nós temos ali também com Teodósio a integração desses bárbaros, entre aspas, né? A administração imperial e com a morte dele, a cisão definitiva entre Ocidente e Oriente, que vai marcar ali o fim do Império Romano, como nós veremos melhor daqui a pouquinho. Fechamos esse bloco. Naquela linha do tempo que a gente aprende na escola, nós aprendemos que o fim do Império Romano do Ocidente, que acontece no século V, marca o fim da Antiguidade e início do período medieval. Acontece que aqui nós temos fins do Império Romano do Ocidente. Fins, plural. O que é isso? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos 2 possibilidades, né? Uma que acredita, que defende que o fim do Império Romano do Ocidente aconteceu no ano de 410, quando os visigodos, que eram um dos povos bárbaros, venceram os romanos, invadindo e saqueando as próprias cidades de Roma. Ou seja, se um povo bárbaro chegou e dominou a capital, a cidade de Roma,
Então, o Império Romano acabou. Essa é uma leitura dos fins do Império Romano do Ocidente. A outra, que é mais aceita, datada de 476, é quando Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, outra tribo germânica, também outro povo bárbaro. Perceba então que são datas, independente 410 ou 476, que se baseia na chegada de bárbaros e na conquista de territórios que até então eram dominados pelos romanos. A questão é, muito mais importante do que foi na primeira data ou foi na segunda, é de que modo que se entendeu e que se analisou e que se buscou explicar os motivos que levaram ao fim desse império. Vamos para a tela, por favor. Nós vamos ter algumas leituras, né? A primeira delas, a do Gibbon, de 2005. O advento do cristianismo seria o principal motivo para a queda do império. Por quê? Vamos pensar comigo. O Império Romano, ele ficou imenso do jeito que ficou por conta de conquista. Conquista baseada em conflito, baseada em guerra, baseada em violência. Guerra é violência. Guerra é morte. Você conquista um povo matando boa parte dele. É feio falar isso, mas é o que é. O cristianismo, por sua vez, se baseia em igualdade, em cuidado, em amor, em paz. Então são sentimentos, são modos de vida, são percepções opostas ao ideal de guerra. Guerra essa que era a base do exército. Exército que era a base para se ter a conquista e a manutenção dessas terras. Então, uma leitura que busca entender o que levou ao fim do Império Romano do Ocidente vai defender que esse crescimento do cristianismo dentro do Império serviu para enfraquecê-lo. Porque o cristianismo se baseia em instâncias que se batiam de frente com aquilo que tinha sustentado o poder romano até então. Vamos para a tela, por favor. Outra leitura deste autor, Mikhail, que é modernista, vai defender que a expansão territorial e econômica teria levado ao surgimento de uma classe burguesa que enriquecia às custas da exploração dos camponeses e dos escravos. Seria como que uma espécie de luta de classes. Mas veja, este autor, o Mikhail, ele vai produzir a sua obra, a sua leitura no século XX, partindo do seu presente. Qual é o seu presente? É de uma consolidação de capitalismo, é de um momento de independência das nações africanas após o processo de neoimperialismo, de imperialismo ou neocolonialismo. Então, ele vai, a partir do seu presente, das suas questões, buscar entender essa Roma na antiguidade. E para ele, esse crescimento, esse império imenso, acabou gerando conflito entre grupos e conflitos entre atividades econômicas que eram desenvolvidas. Perceba que é uma leitura bem diferente. Enquanto um vai se pautar no crescimento do cristianismo, outro vai se pautar no crescimento de atividades econômicas diversas e nos conflitos decorrentes disso. Vamos para a tela, por favor. Uma outra leitura ainda, uma terceira percepção, que é do Mazarino, também do século XX, vai defender que as invasões bárbaras, sempre as aspas, não se esqueça das aspas, porque o próprio uso do termo bárbaro, insisto nisso, é necessário nós pensarmos nisso. O próprio uso, a própria criação, uso, reprodução desse termo, acaba reproduzindo uma ideia de que o romano é superior a todo o resto, porque o resto é o bárbaro, o resto é o resto. Né? Resto é aquilo que é resto, né? Não tem como definir um sinônimo que seja equivalente a resto, não tem. Outro é muito melhor do que falar resto, né? Então, invasões bárbaras. Então, esse povo que não é o romano e que invadiu ali o território romano. Então, sempre problematizar esse termo bárbaro, ok? Vamos para a tela novamente. Esse autor, então, vai dizer que as invasões bárbaras foram a principal causa da queda do Império Romano. Daí, é claro, nós temos que problematizar, inclusive. Por quê? Porque mesmo antes do Império Romano chegar ao fim, já havia aí a presença desses que eram chamados bárbaros. Vários deles, inclusive, tinham sido chamados, convidados anteriormente, para integrar a administração do Império. Então, a presença ali, a existência dessas pessoas no Império, não começou ali na passagem do século IV para o V, quando ele chega ao fim. Já existia desde antes. Então, veja,
São leituras diversas, cada uma vai para um lado, então uma é o cristianismo, a outra uma questão econômica, a outra fala das invasões dos povos bárbaros. Cada uma delas propõe algo diferente e cada uma delas, claro, pode ser problematizada. É daí também a graça da história, né? Vamos para a tela, por favor. Aqui um conceito que é bem legal, que é o conceito de antiguidade tardia. Veja isso. Ok, o fim do Império Romano do Ocidente marca o fim da Antiguidade e início do período medieval. Mas como que acontece, né? Então, mais como um período de continuidades do que de ruptura. Novamente, essa expressão, né? De rupturas e permanências, mudanças e continuidades. Peter Brown, esse autor que é tão legal, vai nessa obra O Mundo da Antiguidade Tardia, de Marco Aurélio Maomé, popularizar esse conceito de antiguidade tardia. O que significa isso? Lembra que nós falamos tantas vezes aqui? Há uma ruptura? Há, mas nunca é completa. Então há uma série de elementos que marcam a antiguidade romana também, e que vai continuar existindo no período medieval. Eu trouxe um fragmento para que você entenda isso melhor. Vamos para a tela, por favor. Veja aqui então esse fragmento. É uma perspectiva que se apoia menos nos eventos políticos, privilegia, antes de tudo, as transformações culturais e religiosas, a expansão do cristianismo, incentivado pelo Estado romano, a imposição progressiva de um culto monoteísta, a importância crescente da igreja e do monasticismo, representaram uma ampliação da integração cultural, continuando aqui, que uniu pela primeira vez os povos, entre aspas, bárbaros, além Reno, as regiões leste do Império, como a Pérsia e a Península Arábica. A cultura, a troca de bens, migrações de povos se dissociaram por alguns séculos, levando o Mediterrâneo a perder aos poucos a centralidade que ocupara no Império anterior. Entre os romanos, o Mediterrâneo era chamado de Mar Nosso, porque eles dominaram todas as áreas que faziam margem nesse mar, né, que rodeavam esse mar. Acontece que acaba o Império Romano do Ocidente, mas, por exemplo, o cristianismo, que cresceu tanto nesse Império Romano do Ocidente, que de religião perseguida se tornou oficial, se mantém no período medieval. E nós sabemos que a Igreja Católica, no período medieval, se torna, inclusive, a instituição mais poderosa do período. Então, veja, tem ruptura entre um período e outro? Tem, mas também tem uma série de permanências. O cristianismo é uma delas. Fechamos esse bloco. Otávio Augusto e as artes. O período que ele governou, o século de Augusto. As obras que ele fez endeusando ele mesmo. O próprio nome Augusto, que significa o venerável. Tudo isso fez parte do que era necessário que ele fizesse para conseguir se manter no poder por 41 anos. Uma das coisas era incentivar a arte, mas é um tipo bem específico de arte. Vamos para a tela, por favor, apresentando então essa SP. Augusto foi um incentivador das artes, isso é fato, foi mesmo. Diante da relação bastante próxima de Augusto com os artistas patrocinados por ele, como você poderia estabelecer em sala de aula uma reflexão sobre os incentivos financeiros a artistas, bem como suas implicações nos conteúdos dos produtos finais? No contexto que a gente está vivendo, dá até receio de falar de coisas assim. Então, primeiro é preciso pontuar algo. O incentivo, o financiamento de arte é algo necessário, ponto. Dito isto, vamos problematizar a situação. Uma vez que no contexto de Roma Antiga, Otávio Augusto patrocinava a arte, ele queria que fosse uma arte voltada para ele, para suas obras, para suas construções, uma arte elogiosa a ele. Existiram e existem vários governos que patrocinam construções culturais, obras culturais de modo geral, justamente para focar nele, no seu desenvolvimento, e não uma arte livre. É daí a nossa questão dessa situação problema. Como pensar essa arte que é resultado de um patrocínio governamental, mas que não é um patrocínio que possibilita que o artista pense aquilo que ele quer pensar, que ele tem ali uma potência artística, que ele tem ali uma possibilidade de contato com artes diversas, e sim uma arte voltada para o próprio governo, para ressaltar, para valorizar as obras desse governo. Vamos para a tela, por favor. Então, resolvendo essa SP.
inicia a problematização falando sobre os aspectos positivos desse tipo de financiamento. Então, a necessidade de se ter o fomento à cultura. A nossa vida não pode se basear a trabalhar e pagar boleto, né? Agora, no período de pandemia, inclusive, ficou ainda mais gritante, ainda mais evidente o quanto nós precisamos de música, de livros, de filmes, de séries, de coisas que nos tirem da nossa rotina, que nos tirem das nossas obrigações e coisas que nos provoquem, coisas que nos façam pensar, coisas que nos mostrem coisas outras, né? Então, a ideia do livro enquanto aquilo que possibilite que você entre em contato com realidades com as quais você não teria contato se não fosse por meio dele. Então, a necessidade desse incentivo, desse financiamento das artes. Vamos para a tela, por favor. Seguindo ali, continue questionando até que ponto isso não seria uma forma de restrição ou até mesmo de censura. Veja, uma coisa é financiar produção artística, outra coisa é financiar produção artística desde que esta produção seja desse modo. Essas censuras, essas restrições, elas não tiveram presente somente em momentos da antiguidade. Tá? Então, por exemplo, a arte soviética era uma arte que voltava-se para si mesma, né? Voltava-se para valorizar as conquistas soviéticas. Então, um governo ditatorial é um governo que permite uma produção artística desde que essa produção não questione o governo, desde que essa arte seja valorativa do governo. Um governo fascista, pense, por exemplo, na Alemanha nazista, você tem a criação do conceito de arte degenerada. O que era arte degenerada? Era a arte que produzia algo que era entendido como uma arte ruim. Por parte de quem? Por parte dos nazistas. Mas por que era ruim? Porque era contra o nazismo. Isso não é ser ruim. Mas naquele contexto, taxou-se assim. Então, problematizar essa ideia. O incentivo vem, mas vem a que custo? Vem desde que se produza o quê? Vamos para a tela, por favor. Resolvendo, então, essa SP. Imagine que Virgílio tivesse restrições à postura de Augusto por alguma razão. Todavia, sendo patrocinado pelo próprio Augusto, será que o poeta se sentiria à vontade ou mesmo teria condição, né? Não é nem coragem, é condição de expressar a sua restrição em alguma de suas obras sob o risco de perder esse patrocínio? Daí essa questão que na verdade é uma provocação que eu vou fazer aqui para você, né? É um incentivo legítimo no sentido de que é um incentivo da arte pela arte, da arte enquanto uma necessidade humana, ou é um desejo de fazer propaganda do próprio governo, das suas próprias ações. Coisa essa, inclusive, que o Otávio Augusto fez brilhantemente, não só contratando pessoas, como ele mesmo falando dele. Fechamos esse bloco. Vamos para a tela ver a nossa interação? Vamos lá? Como você poderia discutir, em sala de aula, a antiguidade tardia, enfatizando algumas das continuidades entre este período e a Idade Média?
Para começar, é fundamental que o seu aluno, a sua aluna, entenda essa questão de passagem do tempo. Essa linha do tempo que nós fazemos com marcações de começo e fim de um dado período, o nome de um dado período, mas para que ele entenda que isso é uma organização do tempo, para a gente tentar entendê-lo melhor. E não que alguma coisa muito absurda aconteceu e mudou tudo ali. Porque ele precisa entender, inclusive, o que é essa ideia de continuidade, né? A partir dali, para que se entenda que alguma coisa que existia aqui continua existindo aqui, olha, é visível aqui e aqui também, poderia, por exemplo, utilizar a própria questão do cristianismo, né? Desse surgimento do cristianismo na antiguidade e da sua permanência no período medieval. E não somente permanência, como um crescimento constante que vai marcar ali essa trajetória do cristianismo, principalmente no período medieval. Mas lembrando que na própria história do Império Romano, o cristianismo sai de uma religião proibida para uma religião oficial. Isso é uma alteração absurdamente grande. Fechamos esse bloco. Para finalizar a aula, então, vamos lá ver alguns assuntos hoje debatidos. Vamos para a tela, por favor. Começamos por falar sobre mito fundador, lembrando que a palavra mito é essa história que é narrada para explicar a origem de algo e que mistura realidade com história, com uma narrativa, com um discurso, com algo que não existe no campo do real. No caso da história romana, o mito fundador mais conhecido, mais disseminado, é o dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido ali encontrados pela loba, salvos pela loba e cuidados por ela até se tornarem o primeiro governante de Roma. Falamos daí sobre os 3 períodos de organização política romana, né? A monarquia, a república e império, enfatizando que, ainda que nós lembremos de imediato da fase de império, porque é o período de auge da civilização romana, essa fase é a terceira da história romana, né? Então nós temos a primeira fase de monarquia, que tem ligação com os etruscos, principalmente ali pelo fato dos 3 últimos reis romanos serem reis etruscos, a dinastia dos Tarquínios. Essa passagem para a república que se dá por meio de um levante organizado pelos patrícios que vão assumir o poder e começar um governo republicano. Na república, os conflitos que existiam com a plebe, inclusive ali destacando a criação da Lei das 12 Tábuas, que era um modo também de tentar apaziguar as tensões que marcavam esses diferentes grupos sociais. E por fim, essa fase final, que é de império, que faz com que o mar Mediterrâneo seja conhecido como o nosso mar, porque
Exatamente, os romanos conquistam todo o território que circunda esse mar. Vamos para a tela, por favor. Seguindo ali, nós falamos sobre a crise do século III, então pensando que é um período de apogeu de território, de expansão, mas também as crises que se tem, as dificuldades que se tem no sentido de manter o controle sobre esse imenso território, somado às disputas, às rivalidades que existiam entre os próprios integrantes desse exército. E também nós temos que pensar que uma vez que você subjugou um povo, você em algum momento vai ter ali uma tentativa de levante por parte desses povos. Destacando aqui muito a própria criação e uso e reprodução do conceito de bárbaro, como aqui existem os romanos e existem os não romanos, e todos os não romanos são primeiro entendidos como uma coisa só e chamados de bárbaros. Então, numa depreciação real desses outros povos. Então, sempre problematizar a criação e o uso desse termo. Vamos para a tela, por favor. E por último, esse conceito de antiguidade tardia, que vai justamente discutir sobre as características que estavam presentes na antiguidade e que se mantêm existindo no período medieval, e que é ali disseminado por esse historiador que tem obras tão legais ali, ligados à história cultural principalmente, que é o Peter Brown, nessa menção à obra dele feita já no finalzinho dessa nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa disciplina como um todo, mas principalmente que você saia daqui com vontade de buscar essas referências, de buscar outros autores também que analisaram a antiguidade, independente de qual povo te agrade mais, de qual povo, de qual história você tenha mais vontade de ter um conhecimento maior. E também entenda essa necessidade de nós pensarmos sempre sobre em qual período essa leitura foi criada, para pensar sobre o que acontecia neste presente, para refletir, para questionar sobre com quais perguntas se voltou para este passado para tentar entendê-lo. Espero então que você tenha gostado das nossas discussões e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.